Fogo e sangue é o lema da casa Targaryen. Enquanto a abertura da série mostra pra gente muito sangue, o fogo de fato só apareceu agora, na guerra pelos degraus. O recado que os lordes de Westeros deram aos seus soberanos lá no Conselho de Harrenhal, no prólogo do primeiro episódio, começou a dar frutos agora. E o Rei Viserys vai perceber que ele tem um grande problema em mãos. E aqui nesse vídeo a gente vai entender tudo isso com detalhes. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de House of the Dragon. Toda semana a gente vai ter aqui no canal a análise do episódio da semana e mais algum outro vídeo ajudando a aprofundar algum conceito trazido no episódio. Então se você gosta da série, de conteúdo sobre ela, se inscreve no canal se você não está inscrito e me segue lá no Instagram também, porque lá eu aviso toda vez que eu posto um vídeo novo por aqui e lá também você me ajuda, me dá uma força e acompanha uma outra vertente do meu conteúdo. Mas vamos começar esse vídeo falando da abertura porque já houve mudança. Foi uma mudança sutil, mas a mudança estava lá, você percebeu? Nesse frame aqui da abertura nós vemos essas duas estruturas que representam o Rei Viserys e a Rainha Aemma. E como eu já comentei lá no vídeo que eu explico a abertura, o sangue transborda da estrutura da Rainha Aemma porque ela já morreu. A abertura de House of the Dragon fala muito sobre o sangue real da família Targaryen, O que a gente está vendo aqui de uma forma estilizada é basicamente a árvore genealógica da família. Eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu explico essa abertura frame a frame, explicando cada estrutura, cada conexão, e eu recomendo muito vocês assistirem esse vídeo, vou deixar ele linkado na descrição. Pois bem, da estrutura do Rei Viserys, nós vemos o seu sangue se conectar com o sangue da Rainha Aemma, só que do outro lado da estrutura dele, o sangue dele também sai e vai se conectar com outra pessoa. E agora a gente sabe quem é, Alicent Hightower, porque ele se casou com ela e teve filhos com ela também. Nesse outro frame da abertura, lá no vídeo passado, eu tinha me equivocado. Eu falei que poderia representar o Laenor e a Laena Velaryon, mas não. Essas estruturas estão representando o Sr. Otto Hightower mais em cima e a sua filha, a senhorita Alicent Hightower, embaixo. Eu não tinha reparado, mas ali em cima tem o símbolo da mão do rei, representando o Otto. Na abertura do episódio passado, quando nós passávamos por esse frame, ele terminava dessa forma e acabava. Agora não. Agora nós temos uma continuação, porque a gente sabe que agora o Rei Viserys se casou com a Alicent e teve herdeiros. Então, o sangue Targaryen produziu aqui, a partir da Alicent, uma nova ramificação da árvore genealógica. O sangue do Viserys, que tinha escorrido do outro lado lá da estrutura dele, veio aqui se conectar com ela. No episódio passado não mostrou essa conexão, porque eles ainda não estavam casados, mas agora mostrou. E no próximo episódio, muito provavelmente, nós devemos ter alguma estrutura representando o bebê Aegon, porque mesmo só tendo 2 anos de idade, ele já tá dando o que falar ali na corte. No episódio passado, o Lord Corlys Velaryon convidou o Daemon Targaryen para essa guerra nos degraus, e aqui nesse episódio nós vemos essa guerra acontecer de fato. O estandarte da casa Velaryon é esse cavalo marinho que nós estamos vendo, e mesmo tendo 2 dragões em seu exército, o exército dos Westerosi, o exército do Corlys Velaryon e do Daemon Targaryen, tá perdendo essa guerra, porque o exército da triarquia, da galera lá do Kragas Dayha, do Engorda Caranguejo, está melhor localizado. Eu expliquei isso com mais detalhes na minha análise do episódio 2, mas só pra gente recapitular aqui. Os degraus são esse conjunto de ilhas que fica aí entre Westeros e Essos. Dependendo de quem controla essas ilhas, o comércio entre os continentes pode ficar melhor ou pior. O Lord Corlys Velaryon era a pessoa que estava mais sendo prejudicada com o exército do Kragas Dayha tomando conta dessas ilhas, porque foi ele que fez a fortuna da família sendo almirante, Ele tomou esse ofício para ele, para a família, e ganhou muito dinheiro assim. Aliás, eu vou postar aqui no meu canal mais tarde um vídeo explicando quem são os Velaryon, o motivo deles serem a segunda casa mais importante de Westeros e como que o Corlys Velaryon fez a casa Velaryon se tornar a casa mais rica dos 7 reinos e como que ele ficou conhecido como Serpente Marinha também. Esse vídeo vai sair no canal mais tarde, então fica ligado aqui. Beleza, agora a gente já sabe onde ficam os degraus, mas as batalhas que nós vemos nesses episódios acontecem em uma dessas ilhas dos degraus, que é na ilha de Bloodstone, onde tem muitas cavernas. O Kragas Dayha, ele não é burro, ele sabe que se ele for enfrentar um dragão a céu aberto, em campo aberto, ele vai perder. Então o que eles fazem? Eles atacam e voltam correndo para a caverna quando o dragão está chegando. E assim, essa guerra já está durando aí 3 anos e nada foi resolvido, muito pelo contrário. A cada tempo que passa, a cada ano que passa, parece que o exército de Westeros anda perdendo as forças. E o Daemon, ele é bem corajoso de pousar com o dragão dele ali nessa ilha de Bloodstone, A gente sabe que o dragão tem uma pele muito dura e pouca coisa consegue atravessar a pele de um dragão
dragão, mas o Daemon ainda é apenas um humano. Na hora que ele pousou ali, ele recebeu uma chuva de flechas e uma dessas flechas poderia ter ferido ele mortalmente. Então assim, meio que doideira. Mesmo se você tem um dragão ao seu dispor, você tem que atacar com inteligência, né? Guerra requer estratégia. Você não pode colocar a cara assim no campo do inimigo porque você pode morrer. Ah, eu preciso comentar daquele vassalo da Casa Velaryon, coitado. O cara tava ali do chão, todo xingando, né, o engorda caranguejo, falando que o Lord Corlys ia arrancar a cabeça dele. Quando ele viu o Daemon no céu com o Caraxes, ele ficou todo feliz. Meu príncipe, me salve, meu príncipe. Plof, morreu. Rest in peace. No episódio passado, quando o Corlys Velaryon foi falar, né, dessa triarquia, desses degraus pro rei Viserys, o Viserys estava um pouco se lixando, mas agora a água começou a bater na bunda dele porque a galera do Craghas Dreha está cada dia mais abusada. Além de cobrar pedágios altíssimos para qualquer embarcação que passa por ali, né, entre Westeros e Essos, eles não cobram não apenas dinheiro como pedágio, mas também estão pegando filhas e filhos das pessoas. É isso que a gente acaba descobrindo lá na conversa das senhoras, né? A Lady Redwyne está falando sobre isso. A Lady Redwyne estava dizendo que eles pegaram a Lady Johanna Swan do navio da sua família e que iriam vender ela em uma casa de travesseiros. Só uma curiosidade aqui, isso não acaba sendo muito importante para a série, mas isso realmente acontece e essa Lady Johanna Swan vai acabar se tornando uma cortesã muito famosa em Westeros, né? E cortesã é uma palavra mais bonita para dizer prostituta de luxo. Então olha só a audácia desse povo. Eles estão pegando, raptando meninas nobres de Westeros e vendendo como prostitutas em outro continente. O Viserys é rei de Westeros, então óbvio que esse é um assunto que compete a ele. É óbvio que agora, né, depois de 3 anos de guerra, a água está começando a bater na bunda. Mas vamos voltar a essa guerra e ao Viserys depois. 3 anos se passaram desde o último episódio, né? O Viserys tinha anunciado que se casaria com a Lady Alicent Hightower e agora o filho dele com ela, Aegon, já está completando aí o 2º dia de seu nome. E somando 2 anos do garoto, mais o tempo da gravidez, daí mais ou menos 3 anos. E só nesse pequeno tempo aí, a Alicent já deu ao rei um filho homem e já está grávida de mais uma criança. Então assim, os lords de Westeros estão absolutamente felizes com isso. Porque assim, eles juraram lealdade a Rhaenyra lá no final do primeiro episódio, mas só porque o rei não tinha outro filho. Tudo que a Rhaenys disse para Rhaenyra no episódio passado acabou se provando verdade. O Aegon tem apenas 2 anos, mas todos os lords ali de Westeros esperam que o rei volte atrás na sua decisão. E a primeira vez que a gente ouve essa conversa, né, é logo no começo do episódio que aquele lord fala com o Otto Hightower, a mão do rei, instigando a mão do rei a fazer o rei mudar de ideia quanto à sua sucessão. Ele foi o primeiro a verbalizar o que todo mundo já estava falando pelos corredores. O próprio Lord Lannister admitiu isso para o rei Viserys, né? Ele falou que todo mundo estava achando que agora que ele tem um filho homem saudável, né, que já se provou saudável, está fazendo 2 anos de idade, que o rei ia voltar atrás na sua decisão e ia fazer o seu filho, né, Aegon, o seu herdeiro. Porque afinal de contas, essa é a lei dos deuses e dos homens. Os lords sim juraram lealdade a Rhaenyra, mas isso foi antes. Rhaenys estava certa o tempo todo e o conselho de Harrenhal já tinha mandado essa mensagem há muitos anos atrás. Os senhores de Westeros só vão querer ser governados por outro homem. O Viserys não enxergar isso, para mim, faz dele um rei horrível e para mim faz dele o culpado, né? Que ele foi a pessoa que plantou aí a semente da discórdia. Porque falar para vocês, eu gostei da sugestão do Otto Hightower de casar Rhaenyra com o Aegon. Isso, se ele fizesse isso, né, se ele prometesse o Aegon a Rhaenyra, isso ia acabar com o mimimi dos lords, ia acabar com qualquer possível briga pelo trono, né, entre os irmãos Rhaenyra e Aegon, e ainda ia proteger Rhaenyra da fofoca da corte, da fofoca entre os lords, porque Rhaenyra já tá velha, né, em idade de se casar, e até agora nada. Ela sendo uma princesa solteira e nessa idade, levanta comentários. As pessoas da corte, as pessoas em Westeros, elas comentam, o pessoal ali é bem fofoqueiro. O Lord Strong sugeriu ao rei, né, casar Rhaenyra com Lyanna Velaryon, o filho do Corlys Velaryon, mas pra mim, casar Rhaenyra com o irmão seria a melhor escolha. Porque, cara, ia deixar o reino em paz, ia acabar com todo o mimimi, não ia ter briga nenhuma, porque eles iam ser irmãos, iam governar junto. Finalmente, o Otto teve uma ideia inteligente, e um rei deve sempre fazer o que é melhor pro reino, né? E falando em fofoca, Rhaenyra tá ali meio insegura na sua posição da corte, mas ao mesmo tempo ela anda cada dia mais próxima do Criston Cole, o cavaleiro dela que protege ela ali na guarda real. Mas pra falar a verdade pra vocês, no começo do episódio, eu tava achando a Rhaenyra meio mimada, tava achando ela uma menina meio chata. É o aniversário de 2 anos do irmão, é o 2º dia do nome do irmão, e ela não quer aparecer, ela quer ficar sumida, ela quer chamar a atenção pela ausência, era o que eu tava achando. Tudo bem que ela tá chateada, que a melhor amiga dela foi casar com o pai sem contar pra ela, mas minha filha, já fazem 3 anos, já supera isso. Porque lembra que eu falei que o pessoal da corte, os lords, são todo um bando de fofoqueiro? É óbvio que se a Rhaenyra não aparecer no aniversário de 2 anos do irmão, as pessoas vão
comentar, porque isso mostra que a família tá um pouco separada ali. E depois ela chorando as pitangas lá pro Criston Cole, e aí ele dizendo, nossa, muita gente gostaria de ter sua vida lá, ai, eles só gostariam de ter a minha vida porque não sabem o que eu passo. Tipo, white people problems demais, sabe? As pessoas lá em King's Landing, em Porto Real, na Baixada das Pulgas, elas não têm água limpa para beber. E ela tá aí, né, falando como se ela carregasse todos os problemas do mundo nas costas. Minha filha, calma, respira. Vai dar uma volta ali pela sua cidade, dá uma voltinha ali pro Porto Real, e aí sim você vai ver o que é problema de verdade. Mas beleza, vamos falar um pouquinho aqui da relação da Rhaenyra com o Sr. Criston Cole. Ela que o selecionou para fazer parte da Guarda Real, e ele é extremamente grato a isso, né? Nesse episódio ele comentou que tudo que ele tem ele deve a ela, e que ele sempre aceitaria ela como a rainha, porque ele não tem nem outra escolha. Foi por causa da Rhaenyra que ele tá ali, né? Que ele venceu na vida, que ele tá andando entre os nobres. Foi por conta da Rhaenyra que ele tem um título de Sor. E aí depois de brigar com o pai por causa do lance lá do casamento com o Lord Lannister, Rhaenyra saiu correndo, o Criston Cole foi atrás dela e eles passaram o dia inteiro, a tarde toda, sozinhos. Uma princesa jovem, idade de casamento, cheio de hormônios, né? Com hormônios à flor da pele, o dia todo sozinha com um rapaz. Eu já falei, você já sabe, né? Eu já falei bastante que o pessoal da corte, os lords de Westeros, são fofoqueiros. E as meninas, né, as ladies também. Então vai ser assunto de fofoca isso daqui pra frente, com certeza. Ah, mas vamos comentar sobre a caçada real? Que esporte mais estúpido, né? Para comemorar o segundo dia do nome de Aegon Targaryen, filho do rei Viserys, o rei pegou ali a corte, pegou os lords mais próximos e viajou com todo mundo ali para Kingswood, né? É uma floresta que fica ali ao sul de King's Landing para caçar o tal do Cervo Branco. E uma curiosidade, era um Cervo Branco também que o Robert Baratheon tinha ido caçar em Kingswood na primeira temporada de Game of Thrones, quando ele foi fatalmente ferido pelo javali e morreu. E dessa vez, quem quase foi fatalmente ferida por um javali foi a Rhaenyra, né? Sem falar que o rei mesmo não fez nada, ele ficou o tempo todo na tenda, no conforto da tenda dele, bebendo vinho, enquanto outras pessoas rastreavam o tal do Cervo Branco para ele. E quando acharam o servo errado ainda, o servo já estava ali todo amarrado, não conseguia nem se mexer, e deram ali a arma na mão do rei, pro rei só ir lá e matar o bicho. No final todo mundo aplaudiu. Bando de puxa-saco. Porque, mano, é bizarro demais. O rei não fez nada. Por que o Viserys organizou essa caçada para beber vinho em outro lugar? Será que ele se sente realizado matando um bicho desse? Porque ele não fez absolutamente nada. Mas nós já passamos da metade do vídeo, então gostaria de pedir para você já deixar o like aí, porque quando eu peço só no final, muita gente acaba esquecendo. Então deixa o like, por favor. Obrigado. Enfim, Viserys matou lá o cervo e depois ele teve uma conversa muito interessante com a Alicent. Ele diz que muitas pessoas Targaryens, né, da linhagem dele foram montadores de dragão, mas que poucos foram sonhadores. E ele está se referindo aos Targaryens que sonhavam profecias, assim como Daenerys, a sonhadora, sonhou com a extinção de Valíria e Aegon, o Conquistador, sonhou com a extinção do mundo dos homens. Ele sonhou que ele teria um herdeiro muito parecido com ele e que usaria a coroa do Aegon, o Conquistador. Isso é muito importante. Viserys tinha sonhado com um herdeiro homem e por isso que ele insistiu tanto em ter um filho com a rainha Aemma, mesmo depois de tantos abortos. Por isso que ele estava muito feliz, né, quando a rainha ficou grávida, ele sabia que era um homem, porque ele já tinha sonhado com isso. O que Viserys nunca pensou é que esse herdeiro poderia vir de uma outra rainha, porque ele nunca imaginou se casar de novo. Foi por isso que ele reconheceu a Rhaenyra como a sua herdeira, como uma forma de pedir desculpas, né, à memória da rainha Aemma. E aí eu fiquei pensando, né, se o Viserys acredita tanto em profecias, né, e com toda a profecia do Aegon, o Conquistador, para Rhaenyra, e ele tendo uma própria profecia, ele tendo sonhado com aquilo próprio, ele não deveria confiar mais nos seus próprios instintos, né? Se ele viu isso, eu acredito que ele deveria colocar o filho dele, Aegon, como herdeiro, porque afinal de contas é uma profecia, mas ele não parece que vai fazer isso, né? Ele deixou bem claro nesse episódio que ele não vai mudar de ideia, que Rhaenyra vai continuar sendo a sua herdeira. Ou seja, ele achou que aquele sonho que ele teve foi apenas um sonho, mas estranho, né? Mas e agora? Será que aquele sonho dele foi só um sonho mesmo ou foi uma profecia? Será que ele vai realmente ter um herdeiro? Ou talvez já até teve um que vai usar a mesma coroa do Aegon, o Conquistador? Mas agora vamos voltar para falar da Guerra dos Degraus. Durante muitos anos, o Viserys ficou meio sem saber o que fazer. Cada pessoa falava que ele devia fazer uma coisa e ele acabou não fazendo nada. Mas depois de uma conversa com a Alicent, ele resolveu fazer o que era melhor para o reino, porque aquela guerra lá estava prejudicando o Westeros também. E aí ele enviou ajuda, né, para o exército do Daemon e do Corlys Velaryon. O irmão de Corlys pediu ajuda, mas o Daemon não. O Daemon provavelmente nem sabia dessa carta. E é por isso que o Daemon ficou revoltado quando chegou o mensageiro de Westeros dizendo que o rei estava mandando ajuda para aquela guerra nos degraus. E aí ele bateu no mensageiro, que é uma coisa que não se faz, inclusive, né? Nunca culpe o mensageiro por conta da mensagem. Daemon ficou muito revoltado porque ele não queria ser visto como um perdedor. Se eles vencessem essa guerra nos degraus com a ajuda do exército que o rei mandou, a glória não seria do Daemon.
Daemon. A glória seria do Viserys, e o Daemon foi até aquelas ilhas, né, arrumar essa guerra junto com o Corlys Velaryon, porque ele queria se provar, ele queria mostrar para o mundo que ele era digno. Ele estava em busca de glória pessoal, então ele precisava agir antes que o exército, né, de reforço do rei chegasse. E aí eles seguiram o plano do Laenor Velaryon, né, que tinha falado para usar o Daemon como isca. E o Laenor, lembrando, é filho do Corlys Velaryon com a Rhaenys Velaryon. Daemon serviu de isca para tirar os exércitos do engorda caranguejo do seu esconderijo, das suas cavernas. E uma vez em campo aberto, o Seasmoke conseguiria vir com o Laenor atacar. E foi uma cena linda, né? A única coisa que eu não gostei dessa cena foi que a luta do Kragas com o Daemon foi off-camera, né? A gente não chegou a ver eles duelando. O Daemon entrou na caverna e depois a gente só vê ele saindo, arrancando aí metade do tronco do cara. Eu queria ter visto o Daemon matando esse cara. Mas tirando isso, eu não tenho nada a reclamar, porque, sério, que foda, que cena foda, que sequência de batalha foda. Toda hora o Kragas Rhaegar ficava meio que olhando pro céu assim, não sei se vocês perceberam, porque eles estavam com uma localização boa, porque ele estava tipo atento, né? E se ele visse algum sinal de dragão, ele ia mandar os seus exércitos de volta pra caverna, só que não deu tempo. Quando o Laenor chegou com o Seasmoke, foi o fim das forças do Kragas. E agora Daemon Targaryen vai conseguir se gabar para o seu irmão, porque ele venceu o engorda caranguejo sem a ajuda dele. Mas o que vocês acharam desse terceiro episódio? Gostaram da batalha assim como eu? Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, que eu sempre fico de olho nos comentários. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Tchau e até o próximo vídeo.